Este é o SmartCast, um produto de comunicação da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Meu nome é Franciele. Iniciando o ciclo de entrevistas de 2023, hoje estamos com o arquivista Felipe Cunha, que é responsável pelo sistema de identificação, de catalogação e de preservação dos documentos do Poder Judiciário tocantinense. Também neste trabalho estão os de identificação e catalogação de documentos históricos do Tribunal de Justiça que são datados do século XIX e que estão sob responsabilidade das comarcas do Tocantins e também da ESMAT. Olá, Felipe, é um prazer ter você aqui. Explica um pouquinho para a gente como que funciona o Departamento de Gestão Documental e qual é a função do arquivista. Olá a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou formado em Arquivologia pela Universidade de Brasília, que por ser um curso peculiar, não tem tantos profissionais atuando ainda, né? Inclusive, isso é um movimento assim, nacional, né? Tem poucos profissionais no Brasil, e no Tocantins não é diferente. Então, aqui eu conheço poucos colegas que são formados, que estão atuando aqui na área, e o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins chegou me procurando assim já para a gente iniciar aqui alguns trabalhos, né? Nós temos, como você bem falou, nós temos uma massa documental muito grande e processos muito importantes, né? Então, temos processos de movimentos separatistas, conflitos agrários, documentos que remetem à história do Brasil, que são importantes para a história de todo o Brasil e do nosso estado do Tocantins. Hoje, essa competência é da Comissão de Jurisprudência, Documentação e Memória, formada por um time de 4 desembargadores, onde eles deliberam sobre as ações a ser tomadas em todo o âmbito do Tribunal de Justiça do Tocantins. Com isso, no ano de 2022, já no início do ano de 2022, do ano passado, nós fizemos a resolução número 1 e número 2 de 2022, resolução do Tribunal de Justiça, que a resolução número 1 ela é voltada à gestão da memória e a resolução número 2 ela é voltada à gestão dos documentos. E com isso nós vamos conseguir trabalhar aí ela prevê, né, que nós vamos trabalhar aí toda a parte da gestão documental, sendo ela desde a produção do documento, a padronização desses documentos, o uso, a tramitação, até possivelmente a fase de descarte aos documentos que forem descartados, que necessitarem de descarte, ou para a preservação. E aí já voltamos mais para a área da gestão da memória, onde nós vamos trabalhar a parte documental da memória, então documentos históricos, esses que citei anteriormente aqui, e peças de museu. Temos muitas peças que eram, desde a época do Goiás, todo o maquinário que era trabalhado naquela época, as mesas e, enfim, até mesmo o nosso patrimônio arquitetônico que nós temos aqui no Tocantins. Então, assim, essa resolução número 01, ela é feita para trabalhar mais essa questão da memória. A resolução número 2, a parte dos processos e documentos administrativos e judiciais. Fizemos aí também as portarias para a criação de outras comissões. Então, hoje nós temos a Comissão de Gestão da Memória, tem uma comissão já formada por diversas pessoas. Então, temos pessoal de TI nessa comissão, temos pessoal da área administrativa, juízes de foro, desembargadores, uma equipe mais técnica, então, eu de arquivista e enfim, outras pessoas que estão também trabalhando com isso. E temos a Comissão Permanente de Avaliação Documental. A avaliação documental ela vai trabalhar diretamente para avaliar se quanto tempo aquele documento tem que ser guardado, né? Quanto tempo se ele vai para descarte, se ele tem um cunho mais histórico ou não. Com isso, nós temos aí também, já estamos trabalhando com a tabela de temporalidade, que deve ser provavelmente aprovada ainda esse ano, né? Para conseguirmos sistematizar isso tudo, é uma ferramenta de trabalho, para conseguirmos classificar, separar todos esses documentos, para dar uma destinação para eles, né?
temos uma massa de documento muito grande que ainda está sem destinação porque essa ferramenta ainda não foi aprovada. Então, assim, tem toda essa importância e é um grupo multidisciplinar, né? Então, assim, cada um pega ali uma parte, cada um dá a sua opinião sobre como devemos proceder com isso. Estamos fazendo também a questão, refazendo a análise, um estudo e análise dos sistemas para conseguir padronizar essas tabelas e essas ferramentas, né, para aplicar no sistema. O Tribunal de Justiça, ele é um tribunal que já é todo informatizado. Então, toda a nossa parte administrativa, toda a nossa parte judicial já é lidada com sistemas. Então, nós temos que habituar esse sistema para que ele consiga cada vez nos atender de uma forma melhor. E feito também um diagnóstico arquivístico, né, para termos uma noção do que nós temos, do que nós não temos, do que deve ser trabalhado, do que deve ser feito ou não. Sobre o diagnóstico que você comentou em relação aos documentos das comarcas que já foi iniciado, pode falar para a gente um pouquinho quais serão as próximas fases? Tá. Para eu falar um pouco das próximas fases, eu vou contextualizar um pouco que, bom, diagnóstico arquivístico, o que seria o diagnóstico, né? A parte ali da gente conseguir olhar para o arquivo como um todo e conseguir identificar e detectar problemas, possíveis falhas e poder sugerir melhor coisas que nós podemos, ações que nós podemos tomar. Então, foi feito um diagnóstico no Tribunal de Justiça e nas comarcas. Então, nós levantamos toda a parte de documentação que nós temos aqui no tribunal, visitamos 39 comarcas no estado inteiro, fomos lá no Bico do Papagaio, fomos no sul do estado, rodamos o estado inteiro e conseguimos ter uma dimensão do que nós temos de verdade, a questão de volume, como estão esses documentos, se eles estão bem conservados, se não estão. Então, nesse ano de 2023, nós vamos criar aí um macro planejamento para gestão documental do tribunal, gestão da memória, né? E com esse macro planejamento, nós conseguiríamos determinar os projetos que vão ser trabalhados com ele. Então, nós temos a intenção da criação de um arquivo geral, porque como é um estado muito extenso, são muitos colaboradores, são muitos servidores que trabalham, nós temos que unificar um pouco mais esse arquivo, para conseguirmos até deliberar mais ações, né? Então, nós temos essa intenção de fazer essa criação do arquivo. Nós vamos criar políticas de preservação de documentos para poder orientar e conseguir preservar mais todos esses documentos históricos que nós temos, que são muitos. É uma história muito rica, muito densa, assim, e temos muitas coisas a fazer. E criar uma política de recolhimento, de transferência de documentos, né? Então, assim, para que se sai de uma secretaria, vai para outra, tem que ter uma política para aquela transferência, ou se vamos recolher esses documentos, tem que ter uma política, tem que ter isso tudo padronizado para que nós não tenhamos um problema, né? Políticas de preservação, que já falamos, e políticas de descarte para documentos que já são passíveis de descarte. Fazer um manual de gestão dos documentos, né? Foi uma coisa que nós percebemos, assim, que logo quando estávamos fazendo esse diagnóstico, temos muitos colaboradores, é um estado muito extenso, então temos que ter um manual de política para conseguirmos orientar todos esses servidores. E fazer também desenvolver capacitações, workshops, para conseguir orientar todos tenham um conhecimento pleno do que deve ser feito, do que não deve ser feito, como proceder. Como é uma área, como eu disse no início da entrevista, que como é uma área que nem todos conhecem, nem todos são habituados, temos que disseminar cada vez mais informações, né? Estamos trabalhando também esse ano para que seja desenvolvido um repositório arquivístico digital. Então, nós temos que cuidar não só desses documentos físicos,
históricos que nós temos, mas temos que cuidar para que eles sejam colocados em um repositório digital, né, para que eles sejam preservados cada vez mais. Hoje em dia, o mundo com tanta tecnologia, tudo já está de forma digital, então vem com interesse, com o intuito, aliás, de fazer essa disseminação, essa difusão de informações, de documentos históricos e de preservação mesmo. Então, o repositório, ele vem com essa ideia de que consigamos daqui a, sei lá, 20, 30, 50, 100 anos, ter acesso aos documentos de forma digital, né? Baseando assim um pouco com essa tecnologia que cada vez vem modernizando o tempo todo. Há pouco tempo atrás nós armazenávamos os arquivos de computador nos disquetes, em fitas, em vídeos, em CD. Hoje em dia os computadores não vêm mais com essa tecnologia de hardware e nem software para conseguir ler isso, né? Então tem que fazer todo um trabalho de conversão. O repositório ele vem com o intuito de que nós consigamos consultar esses documentos de forma digital, independente assim do ano que eles serão consultados. Felipe, existe alguma informação que você pode compartilhar com os servidores das comarcas tocantinenses? Bom, a informação é que nós estamos trabalhando, né, para conseguir ampliar a capacidade de cada um. É de conhecimento do tribunal que é uma responsabilidade muito grande lidar com documentos e processos administrativos e judiciais, né, e que nem todos têm esse conhecimento. Então, que esse ano de 2023, com todas essas resoluções, as comissões já trabalhando arduamente desde do primeiro dia de trabalho desse ano já, para desenvolver todo esse planejamento, né? Então, assim, os servidores terão mais tempo hábil para conseguir desenvolver suas atividades, não despendendo tanto tempo ali para ter que muitas vezes organizar um arquivo, ter que procurar um documento por muito tempo, né? Que acaba sendo uma coisa muito morosa muitas vezes. Então, que esse ano nós estamos trabalhando para conseguir atender a todos esses pedidos que nós temos, para melhorar a capacidade de acesso à informação dos documentos e para melhorar também a questão da preservação dos documentos históricos que nós temos aqui no estado do Tocantins. Muito obrigada, Felipe. Foi uma honra contar com a sua presença nesse primeiro episódio de 2023 do SmartCast. E aos telespectadores e ouvintes, meu agradecimento por acompanharem até aqui. Um abraço e até a próxima.